Eu brinco que tem médico que deixou de ser médico e virou vendedor de implante. Tá mais preocupado em colocar chip do que ter critério. A tão falada polêmica dos chips, dos implantes hormonais. Nossa, mas eu voltei, até hoje eu não comecei a pegar peso. Eu tô no treino mais, por isso que eu tô falando, tô no treino mais de boa, sem peso, tô indo. Então tu tem uma genética muito boa, viu? Porque tu tem uns chip, bracinhos. Né? O que é que tem a ver de chip? O chip é aquele, o chip contraceptivo, que fala que é o chip da beleza. Então o que eu venho aqui trazer pra vocês? Até recentemente nós postamos no Instagram um videozinho da Virgínia Fonseca conversando com a Juliette sobre os implantes. E ela colocou de uma forma criteriosa de que ela usa como contraceptivo e que ela teve um resultado interessante, porém ela sempre malhou, ela sempre fez atividade física. Mas ele dá músculo? Ele ajuda com massa muscular, massa magra, não é? Quê? E ajuda, tipo, com celulite. Não, aí a vida mudou desse chip? Não vou ser hipócrita falar. Tipo assim, eu comecei a treinar com 14 anos. Você conversa, você. É massa muscular, eu tenho massa muscular, não, amiga, lembrança e tal. você mais 14 anos. Só que esse chip, 14... amiga, tipo assim, eu tô falando sério. Aí você fica sem menstruar. Eu vou pesquisar esse chip aí. Pesquisa. E que ele teve uma ação complementar e não substitutiva, ou foi usado em doses suprafisiológicas, como foi apontado recentemente até no Fantástico. Então, tudo isso levou as entidades a se posicionarem contra o uso para fins estéticos, contra o uso em excesso dos hormônios para fins anabolizantes, que não é o que a gente tem nem respaldo, gente, para estudar na prática o uso do tipo de hormônio para esse fim. Mas é hormônio, tipo, eu não tomo hormônio de contracepção, não. Não, você pode colocar hormônio se você quiser. Mas tem hormônio. Não, o que tem? Você pode colocar, tipo, se o seu médico falar pra você colocar, se você quiser, óbvio. Testosterona, gestrinona e o que mais? Você pode colocar, tipo, muitas coisas. Eu não coloquei. Eu coloquei pra método contraceptivo e me ajudou muito em questão de celulite. Sério? E massa, e ajudar também a manter, né? Porque acaba que você acelera o metabolismo, você, tipo, Pois vou olhar esse negócio aí desse tipo. Mas a verdade é que você tem que malhar mesmo, comer direito. Porque senão não tem milagre. Eu não vou mentir, não. Gente, eu treino desde 14 anos de idade. 14 anos de idade eu comecei a fazer musculação. Então, assim, acaba que o corpo tem aquela memória muscular, né? Então, Então, a gente sabe que a reposição hormonal hoje, ela pode ser usada para fins contraceptivos, para tratamento de endometriose, para o desejo sexual hipoativo, quando a mulher tem uma queda de libido por um período maior de 6 meses, e é uma das grandes indicações para repor testosterona em mulheres, mesmo não tendo ação contraceptiva, mulher pode e deve repor testosterona sim. Para mulheres que estão com ondas de calor na menopausa, com ressecamento íntimo, e nesses casos das mulheres que já estão no déficit hormonal, a gente ainda ganha de brinde prevenção de demência e doenças cardiovasculares, como AVC, o derrame, né, popularmente, infarto, porque as mulheres, quando entram nessa fase de transição menopáusica, o infarto ele aumenta em mais de 10 vezes, então tem um aumento muito expressivo. Aumenta a densidade óssea, então diminui o risco de fraturas, melhora a lubrificação vaginal. Então a gente sabe hoje que uma reposição hormonal bem indicada, ela melhora a sobrevida e ela pode retardar algumas doenças próprias do envelhecimento. E quando a gente faz um uso inadequado, que não é o que nenhuma entidade prega, eu brinco que tem médico que deixou de ser médico e virou vendedor de implante. Tá mais preocupado em colocar chip do que ter critério. E como saber se você tem indicação para usar? Então, basicamente, pela clínica, como eu disse, muitas das mulheres, quando entram na menopausa ou quando tem um déficit hormonal, o próprio uso do anticoncepcional faz isso, minha gente. Ela pode ter, então, uma alteração metabólica, uma alteração hormonal, que dificulta o ganho de massa magra, massa muscular, e aumenta a gordura, principalmente aquela gordurinha abdominal, que é que tem o maior risco cardiovascular. Outro ponto muito importante é que muitas mulheres, às vezes, têm medo de usar hormônio, às vezes até quando entram na menopausa, e fazem uso da pílula uma vida inteira. Eu não consigo entender como as mulheres usam anticoncepcional oral por tanto tempo. Eu acho isso uma atitude temerária, perigosa, tá? Saiu um trabalho recente que identificou um risco muito aumentado do uso do anticoncepcional oral por mais de 10 anos. Então, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Se você não pretende engravidar num curto espaço de tempo, não falo só sobre os implantes hormonais, mas considere métodos contraceptivos com baixa dosagem e longa duração. É que um método que melhora a libido, que melhora a massa muscular, que
te dê um pouco mais de disposição para treinar, mas que não faz milagre sozinho, é difícil se ele não tiver um pequeno potencial androgênico. Mas as entidades se posicionaram firmemente de que não é para usar exclusivamente para fins estéticos. Se é aquela menina que malha, que tem um estilo de vida saudável, que come regular e quer um método para otimizar o esforço que ela já faz e precisa de um contraceptivo, ou tem endometriose, ou tem muita TPM, como eu bem falei, tem um fluxo muito aumentado, tem muita cólica, talvez esses implantes sejam um método interessante. E dentro dos implantes hormonais tem uma gama de implantes. Então existe muita confusão também quando eu falo sobre implante hormonal. Tem o Implanon, que é o que vai no braço, que ele só tem ação contraceptiva, pode ajudar algo na endometriose, pode ajudar algo na TPM em quem tem fluxo aumentado, porém não é garantia com nenhum implante hormonal, nem com DIU, Mirena, nem com Cailina, que a mulher vai ficar sem menstruar. Não são todas que ficam sem menstruar. Então eu vou reforçar essa fala de novo. Não são todas as usuárias de implante, DIU, Mirena, Cailina, Implanon que param de menstruar. Existe um percentual que segue menstruando e algumas pacientes podem até ter um escape persistente, mesmo com o Mirena, que é o que mais regula a menstruação. Então o Implanon, ele já é consagrado na indústria farmacêutica, então ele é muito usado para fins contraceptivos e ele é padronizado mundialmente. Se você for para Londres, tem Implanon, nos Estados Unidos tem Implanon, então também é um método interessante para aquelas meninas que vão fazer intercâmbio, que ainda não iniciaram a vida sexual, que sofrem com os transtornos da menopausa, da menstruação, menopausa vai demorar ainda, e que precisam de um auxílio aí para não engravidar eventualmente, ou para melhorar todos esses transtornos. Tem paciente que chega até anemia, ou perde dia de escola, de tanta cólica que tem. Outra opção também que seria interessante, então para essas mulheres que malham, a gestrinona, que precisam, como eu disse, de uma indicação como contraceptivo, dos sintomas disfóricos pré-menstruais, do fluxo aumentado, da cólica, e a gestrinona, ela tem uma pequena ação androgênica, como se fosse uma prima da testosterona, e ela tende a ajudar também na libido, tende a ajudar na massa muscular, mas em contrapartida pode dar queda de cabelo, pode dar acne. Então é um hormônio que a gente tem que colocar com muito critério. Eu sempre coloco uma dose baixa, vejo como ela vai responder, ou começo por uma outra via que não na forma de implante, pode ser sublingual ou gel vaginal, para ter uma ideia de como vai ser a resposta dessa paciente. Tem outro implante hormonal que eu gosto muito, que é o Nestorone, e o Nestorone, ele tem ação anti-androgênica, então é para aquela menina que tem ovário policístico, que tem muita acne, que está sobrepeso, e que se eu colocar um hormônio como a gestrinona, ela vai inchar ainda mais. Então olha que alerta interessante para vocês. A gestrinona, de todos os hormônios, é a única que foi apelidada de chip da beleza. Eu acho esse nome até antiético, gente. Porque se a menina já tá inflamada, já tá fora, e você colocar a gestrinona, ela vai ficar mais fora ainda. Então tem que tomar muito cuidado com o momento que você usa, com o tipo de hormônio que você usa e a dose do hormônio que você usa. E para as mulheres já na pós-menopausa ou na transição menopáusica, então não precisa esperar o tanque secar para começar a repor os hormônios. Nós temos o estrogênio, a progesterona e a testosterona. E aí, então, só para mulheres com uma idade mais avançada, eu mesmo tenho 42, eu já comecei a repor um pouquinho de estrogênio. Porque começa a dar, né, gente, uma alteração no viço da pele, do cabelo, da lubrificação, começa a dar um calor, a memória já não fica igual. Então, a janela de oportunidade que eles falam, porque teoricamente, existem 3 fases da menopausa. A fase quando começa a haver um declínio, a fase quando já esgotou e a fase tardia. Então, é interessante a gente avaliar cada fase, porque cada fase tem um tratamento adequado. A ideia é conscientizar vocês, orientar vocês. Então, não existe essa dicotomia. Ou é para todo mundo, numa dose indiscriminada, ou não é para ninguém, porque faz mal, mata, dá câncer. Então, cada caso tem que ser individualizado, assim como a dose, o tipo de hormônio, a via de uso, porque o que diferencia o veneno de um elixir é a dose que a gente usa. E para o hormônio, isso é muito claro, que a gente tem que ter critério e individualização nas tomadas. Gente, quem gostou desse vídeo, curte, compartilha. A gente tem publicado bastante material. Eu tô aqui, ó, pós-acidentes, para colocar
colocar um monte de coisa pra vocês. Então é um prazer estar aqui. E não deixem de compartilhar, marcar as amigas, porque é um grande prazer estar divulgando esse material com ética, com embasamento, de quem trabalha já com hormônios há mais de 20 anos. Inclusive, o meu interesse por hormônios começou dentro do Hospital do Câncer. Eu fiz oncologia ginecológica logo após acabar a residência de ginecologia. E lá eu atendia mulheres que falavam: Patrícia, me deixa morrer, mas não dá pra ficar sem hormônio do jeito que eu tô.